Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da Gruta da Imprensa. No coração do Rio de Janeiro, entre as sombras da Floresta da Tijuca, há um lugar onde a vegetação parece se contorcer para esconder um segredo antigo. A gruta, conhecida popularmente como Gruta da Imprensa, guarda um silêncio denso que até mesmo os pássaros evitam quebrar. Disse que, no início do século XX, jornalistas se reuniam ali para relatar fatos que jamais poderiam ser publicados nos jornais da época. Escândalos políticos, crimes de autoridades e segredos obscuros eram sussurrados entre as paredes úmidas da gruta. Porém, alguns repórteres nunca voltaram de suas visitas. O povo conta que esses jornalistas foram consumidos pelas próprias histórias que ousaram contar. Suas vozes ainda ecoariam entre as pedras, repetindo denúncias e acusações, como se estivessem presos a uma eternidade de revelações sombrias. Muitos moradores antigos evitavam a trilha que levava até lá, afirmando que à noite era possível ver lampejos de lanternas antigas e ouvir o ruído metálico de máquinas de escrever ecoando no escuro. A gruta ganhou fama de maldita. Diziam que quem ousasse entrar sozinho acabava enlouquecendo com os murmúrios incessantes. Com o passar do tempo, aventureiros, curiosos e até turistas começaram a procurar o local, atraídos pela aura misteriosa. Alguns voltavam assustados, mas outros desapareciam sem deixar rastros. A polícia nunca conseguiu dar explicações. Relatórios eram arquivados, testemunhas se contradiziam e tudo era abafado, como se uma força maior não permitisse que a verdade viesse à tona. E foi nesse cenário de medo e mistério que uma nova tragédia estava prestes a se desenrolar. Lucas, estudante de jornalismo, sempre teve fascínio por lendas urbanas. Ao ouvir falar da Gruta da Imprensa, decidiu que faria dela o tema de seu trabalho de conclusão de curso. Ele acreditava que encontraria ali não apenas uma história, mas também um caminho para a notoriedade. Seus colegas o alertaram. Alguns zombaram da ideia, chamando-o de tolo, mas outros lhe disseram para não brincar com aquilo. O professor, experiente e de semblante pesado, apenas balançou a cabeça em silêncio, como se carregasse uma lembrança amarga. Lucas não se intimidou. Equipou-se com uma lanterna potente, uma câmera e um gravador de áudio. Partiu sozinho para a floresta, ignorando os conselhos de não entrar após o pôr do sol. Enquanto caminhava pela trilha, sentiu o ar esfriar de maneira normal. O vento soprava como se murmurasse palavras soltas, incompreensíveis, mas que lhe causavam calafrios. A gruta se revelou diante dele, imensa, úmida, com estalactites que pareciam dentes prontos para devorar qualquer intruso. Ao acender a lanterna, a luz refletiu nas paredes molhadas, e foi quando ele percebeu: símbolos estranhos estavam gravados nas pedras, como se fossem assinaturas ou marcas deixadas por mãos desesperadas. Lucas ligou o gravador e começou a narrar suas impressões, tentando manter o tom firme. Mas sua voz tremia. Cada passo que dava parecia ecoar além do normal, como se dezenas de passos o acompanhassem. E, então, no fundo da escuridão, ele ouviu o inconfundível som de uma máquina de escrever. O barulho era nítido, mecânico, com o som das teclas sendo pressionadas e do rolo girando. Lucas congelou. Nenhum equipamento daquele tipo poderia estar funcionando ali, em meio à umidade da gruta. Ele avançou cautelosamente, apontando a lanterna em direção ao som. Mas, cada vez que se aproximava, o ruído se deslocava mais para dentro, atraindo-o como uma armadilha. De repente, sua câmera captou algo. Ao revisar pela tela, ele quase deixou o equipamento cair. Vultos de homens com roupas antigas, chapéus e máquinas de escrever nas mãos, como jornalistas de outra era, o encaravam por segundos antes de desaparecerem. Lucas tentou racionalizar, mas o suor frio denunciava o pavor. Continuou gravando, relatando cada detalhe, até que as paredes começaram a sussurrar nomes. Eram nomes de políticos, empresários e figuras públicas, muitos deles já mortos, envolvidos em crimes que pareciam esquecidos pela história. Os murmúrios aumentaram, tornando-se ensurdecedores. O estudante apertou os ouvidos, mas nada adiantava. Ele gritava, tentando calar aquelas vozes, mas elas apenas riam dele. Subitamente, a luz da lanterna piscou e apagou.
No breu total, ele sentiu mãos geladas tocando seus ombros e braços, como se dezenas de repórteres invisíveis o cercassem. O gravador caiu no chão, mas continuou funcionando. E foi ele que registrou o último som claro daquela noite, a voz de Lucas implorando para sair dali. Dias depois, colegas e familiares denunciaram o desaparecimento do jovem. A polícia iniciou buscas pela trilha, mas nada foi encontrado além de sua câmera quebrada e o gravador, ainda intacto. Ao reproduzirem a fita, o terror tomou conta da delegacia. Os sussurros podiam ser ouvidos nitidamente, citando crimes e conspirações que jamais haviam sido divulgados publicamente. Alguns oficiais exigiram que o material fosse destruído, alegando que aquilo poderia trazer sérios problemas. O caso foi abafado. Nos jornais, saiu apenas uma pequena nota: estudante desaparece na Floresta da Tijuca. Nenhuma menção à gruta ou ao que havia sido encontrado. Mas a história se espalhou rapidamente entre os estudantes de jornalismo. Muitos acreditaram que Lucas havia sido escolhido para substituir os jornalistas que lá pereceram, condenado a escrever eternamente notícias que nunca verão a luz do dia. Testemunhas afirmam que, em algumas noites, é possível ouvir sua voz ecoando junto às demais, como se estivesse lendo uma reportagem maldita. E, para os mais ousados, quando a lua está cheia e a floresta fica silenciosa, a entrada da gruta parece iluminada por lanternas invisíveis, convidando os curiosos a repetir o mesmo destino. Os antigos moradores apenas repetem o aviso: quem entra na gruta da imprensa nunca sai o mesmo, se é que sai. Anos se passaram, mas a lenda não morreu. Pelo contrário, fortaleceu-se. Guias turísticos começaram a usar a história como atração, levando grupos até a entrada da gruta, mas nunca além dela. Nenhum deles ousava entrar. Alguns jovens mais ousados tentaram desafiar o mito. Relatos de gritos vindos do interior, vozes gravadas em celulares e até mesmo vultos que acompanhavam os visitantes tornaram a gruta ainda mais temida. Um guia jura ter visto Lucas de relance. Ele estava pálido, com os olhos escuros, sentado diante de uma máquina de escrever enferrujada, datilografando sem parar. Quando a lanterna o iluminou, o jovem simplesmente se dissolveu no ar, como fumaça. Pesquisadores paranormais tentaram estudar o fenômeno, mas a maioria desistiu após sofrer acidentes inexplicáveis, pesadelos recorrentes e até surtos psicóticos. Hoje, poucos se atrevem a mencionar a gruta em voz alta. É como se falar dela fosse o suficiente para atrair sua atenção. Dizem que as almas presas ali buscam sempre novos cronistas, novos imprensa-mortos para manter a maldição viva. E quem escuta a história já corre o risco de ser convocado. Assim, a gruta da imprensa continua lá, escondida, esperando sua próxima vítima. Talvez alguém que leia estas palavras sinta o chamado. E, quando isso acontecer, não haverá volta. História por J.T. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.